Oiê, extraordinário dia! Como você está? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso quadro Transforma a Mente. Hoje temos um assunto para falar aqui. O nosso tema de hoje é a força do perdão. Pois é, o quanto você tem perdoado, hein? Perdoar não é você esquecer a ofensa, não é esquecer tudo que você viveu, mas é você se libertar para que você possa viver um futuro de promessas, para que você possa viver um futuro de fato ali de coisas boas na sua vida. É você deixar passar, você deixar ir. Então, bora comigo? Bora comigo nesta manhã. Vamos lá, vamos encaminhar aqui o aviãozinho para as pessoas, já chamá-las aqui para a live. Escolha aí umas 5 pessoas da sua lista para que você possa ser um canal de bênçãos na vida delas. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso, Espírito Santo, ouse as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir, Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia, Senhor. Me ajude nas minhas fraquezas. Glória a Deus. Não sei como devo pedir, Espírito Santo, vem interceder por mim. Glória a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Glória a Deus, aleluia, amém? Aleluia, olha lá, Inês, já chegou, hein, Inês? Glória a Deus, seja bem-vinda. Muito bem, muito bem. Hoje o nosso tema da nossa live é a força do perdão, a força do perdão. Você sabe que perdoar, né, gente, não é fácil você perdoar uma ofensa. Às vezes alguém pisou feio na bola com você, te magoou, te entristeceu, né? Você olhava para aquela pessoa, você falava, meu Deus, eu não acredito que essa pessoa fez isso, sabe? E ao longo da minha história, da minha vida, eu fui entendendo que muitas vezes o susto que a gente leva quando alguém faz alguma coisa com a gente, quando alguém age de má fé com a gente, sabe? Eu fui entendendo que aquilo é muito mais uma revelação de caráter do outro. Porque o que é revelação de caráter? Revelação de caráter é quando alguém faz alguma coisa e você
fica assim, uau, meu Deus, não acredito, essa pessoa fez isso, não é possível. Você fica abalada, você vê e fala, meu Deus, é inacreditável, né? Então, isso é uma revelação de caráter. Mas o problema é, e quando é você, né? E quando somos eu e você que fazemos algo aí? E quando somos eu e você que de repente entristece alguém e faz algo? É também uma revelação de caráter, né? Então, são alguns pontos específicos que a gente precisa entender. Como que a gente faz para nos libertar disso? Como que a gente faz para que de fato a gente consiga avançar, né, no reino e acessar o que Deus tem para nós. Eu quero ler um texto aqui com vocês. Esse texto, ele está em Colossenses, capítulo 13. Colossenses, capítulo 13, capítulo 3, perdão, versículo 13. A gente vai ler lá no versículo 13. Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Amém? Vamos ficar só com essa partezinha aqui do versículo que diz assim, né? Perdoai como o Senhor vos perdoou. Certa vez, Pedro, conversando com Jesus, perguntou: Jesus, quantas vezes nós podemos perdoar? Pedro, né? Não. Quantas vezes nós devemos perdoar? Eu acho que foi, vamos ver. E aí, Jesus falou assim: a gente deve perdoar 70 vezes 7. Meu Deus do céu, 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá mais de 400 aí, não é? Mas o que Jesus quis dizer quando ele respondeu isso? O que Jesus quis dizer quando ele respondeu? Ele quis dizer para Pedro que nós devemos perdoar sempre. Não existe uma quantidade exata. Porque Pedro, ele era muito firme, né? Pedro, ele tinha um coração ali duro, firme. E era um coração... Ele era nervoso, né? Pedro é o sanguíneo. O sanguíneo é aquele que estoura fácil, é aquele que faz, que vai e fica nervoso muito fácil. Então, se alguém pisasse no calo dele, ele dava um jeito de pisar no calo também. Lembra que Malton, um dos soldados que foram para prender Jesus, e aí o que ele fez? Ele logo lançou a espada e arrancou a orelha do cara. Então, ele era daquele que toma lá da cá. Toma lá da cá. Você sabe o que é essa expressão? Gente, às vezes eu falo umas expressões, a Sara, o que é isso que a Sara tá falando? Quem sabe o que é tomar lá da cá? Sabe, Inês, o que é tomar lá da cá? Bateu, levou, filha. Bateu, levou. Pedro era assim, você vai me bater? Vai levar. Então, para Pedro entender o que Jesus falava, se alguém te der um tapa numa face, você vira a outra para você receber outro tapa, isso para Pedro não funcionava não. Mexeu com ele, estava mexendo com um furacão, né? Com um enxame de abelhas. Então ele logo perguntou para Jesus: Jesus, como é que funciona? Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, né? E Jesus falou para ele assim: meu filho, é 70 vezes 7. Ou então, né? Meu filho, você vai perdoar quantas vezes forem necessárias. Você vai perdoar o seu irmão. Não tem um número de vezes aí. Você tem que perdoar, e simples assim. E quem de nós, muitas vezes, durante a nossa trajetória, quantas vezes é difícil, né, gente, a gente perdoar? Quantas vezes a gente olha para as situações e fala: Senhor, essa pessoa não merece mais nada de mim, essa pessoa não merece nada, nem uma mensagem no WhatsApp, nem uma atenção. Por quê? Por conta da dificuldade mesmo de perdão, né? De liberar perdão. Então, existem alguns pontos específicos que a gente tem que entender. A gente precisa entender que esses pontos, né? Enfrenta conversas difíceis, muitas vezes todos os dias.
Precisamos entender esses pontos específicos aí. Porque perdoar realmente não é esquecer a ofensa, perdoar não é esquecer o que você viveu, não é esquecer o que o outro fez, mas é libertar o seu futuro. Eu quero que você grave isso, que perdoar é libertar o seu futuro. Paulo, quando ele escreve esse versículo lá em Colossenses 3:13 que nós lemos, Paulo escreve aos Colossenses para manter a unidade da igreja, porque já estava havendo muita confusão ali, não é? Muita bagunça, um falando mal do outro, então tinha muita contenda. Então Paulo falou, meu Deus, deixa eu ajudar esse povo a manter uma unidade, deixa eu ajudar esse povo a manter firme ali. Oi Mariana, seja bem-vinda, viu? Seja muito bem-vinda. Ana, seja bem-vinda. Emiliana, que bom que vocês estão aqui no nosso quadro Transforma a Mente. Nosso tema de hoje é a força do perdão nas nossas vidas. Então Paulo, ele começa a olhar essa situação e ele fala, eu vou ter que ajudar esse povo, porque senão eles não vão nem entrar nos céus. Muita contenda, muita confusão. O perdão era vital para as comunidades perseguidas que precisavam permanecer unidas. Então Paulo traz esse versículo em Colossenses. Paulo ele revela esse versículo em Colossenses. E a gente vê na Bíblia, ela é repleta de pessoas que só acessaram o seu futuro. Escute isso, hein? Eu quero que você grave isso nessa manhã. Escute isso, Sara. Pessoas que só acessaram o seu futuro, meu amor, só acessaram o que Deus tinha para elas porque elas decidiram liberar perdão. Elas só conseguiu destravar o que Deus tinha no futuro delas porque elas decidiram liberar perdão. Vamos ver a história de José? Eu gosto muito da história de José, porque ele era um filho amado. José era um filho amado pelo seu pai. Ele recebeu uma túnica maravilhosa do seu pai, que era um presente. E aquela túnica começou a atrair inveja, olhares dos seus próprios irmãos, daqueles que estavam dentro da sua casa. José, ele era um homem que Deus já falava com ele através de sonhos. Então, quando ele sonhou, não é? Ele foi revelar para os irmãos na alegria. Foi revelar para os irmãos na alegria aquele sonho dele. E os irmãos logo já interpretaram. Quem o nosso irmão é que está falando que a gente vai se curvar diante dele? Quem ele pensa que é, não é? Então, José ele já era um homem escolhido por Deus. Mas o que seus irmãos fizeram? Pessoas que deveriam protegê-lo, pessoas que deveriam cuidar deles. O que seus irmãos fizeram? Jogaram ele numa cisterna. Mas como é que ele ia ficar lá sem comer e tal? Então o que eles fizeram? Eles pegaram esse irmão e venderam ele. E voltou com a túnica dele cheia de sangue de animal, falando que José havia morrido porque ele tinha sido comido por um animal. Então, olha só, né? Que maldade. José, nesse momento, ele teve que viver uma vida com outras pessoas, com estranhos, deixar o conforto da casa dele, do pai dele, a segurança do pai dele, e foi viver com pessoas estranhas, não é? Eu imagino que José, ele tenha sofrido muito, mas muito mesmo. Mas ele liberou o perdão para os irmãos dele e acessou um futuro. Então, por conta disso, José, ele chegou no patamar, passou por prisão, né, por difamação, por calúnia, mas mesmo assim José permaneceu firme e ele chegou ao governo, ele chegou no governo e por conta disso ele abençoou toda a casa dele, toda a família dele, toda uma nação, por conta da sabedoria dele, porque ele decidiu liberar perdão. Então, limpa seu coração, né? Limpa seu coração para você acessar o futuro que Deus tem para você. É através dessa limpeza no coração. Olá, Vanderleia, tudo bem? José, sejam bem-vindos. Jesus, lá na cruz, no meio da dor, né? A Bíblia fala que quando ele estava no Getsemane, Jesus estava com tanta dor, com tanto medo, que escorria suor, e o suor dele era sangue. Gente, imagina isso.
Então, mesmo na cruz, ele olhou para os céus e falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Quer ensinamento maior que esse? Então, olha só, Jesus mesmo na cruz, em meio à dor, sendo crucificado, ele mostrou para nós que é possível liberar o perdão. E através disso, Jesus entrou nos céus, né? Jesus voltou para o Pai e a palavra fala que ele foi preparar um lugar para mim, para você. E a gente, para entrar lá, nós precisamos estar com o coração liberado, com o coração limpo. Oi, Mariana, extraordinário dia, seja bem-vinda. Estevão perdoou quem o apedrejava. Lembra da história de Estevão? Estevão também precisou liberar o perdão, né? Davi, ele poupou Saul. Saul perseguiu Davi. Saul queria matar Davi. E ele teve de frente a frente com Saul. Davi teve frente a frente com Saul, podendo matá-lo. Mas Davi falou assim: eu não vou sujar minhas mãos de sangue com uma autoridade. Olha o nível de entendimento. Eu não vou sujar minha mão de sangue com uma autoridade. E aí Davi, o que ele fez? Ele de fato perdoou Saul pela perseguição dele. Então quero trazer aqui para você alguns pontos específicos. Por exemplo, você que é mulher, muitas vezes você já pode ter sido traída, você pode ter sido abandonada, rejeitada, seja por um parceiro, por um cônjuge, por alguma situação, por um amigo, uma amiga. E às vezes você não acessa aquilo que Deus tem para você porque lhe falta liberar esse perdão. Então o perdão, ele cura o coração e ele restaura inclusive a sua autoestima. Ele vai restaurar a sua autoestima. Você que tem equipes que lidera e às vezes você precisa ter uma equipe mais coesa, perdoar mantém uma equipe ali centrada, uma equipe coesa. Às vezes as coisas não saíram do jeito que você gostaria, as pessoas não agiram do jeito que você gostaria. Você que é homem, mulher, né, que passa por diversas situações, assim como eu também passo. Eu quero dizer pra você que perdoar é uma questão de decisão. Às vezes o seu irmão, a sua irmã falou ou fez algo que te magoou. Assim como esses irmãos de José que jogaram ele, né, no poço ou venderam ele. Talvez o seu irmão, a sua irmã não precisou te jogar no poço, mas a maneira com que ela agiu, a maneira com que ela falou de você pode ter sido, né, trazido uma ferida para dentro do teu coração. E eu te convido hoje a liberar esse perdão, a perdoar, a de fato avançar. O perdoar, ele evita decisões guiadas pelo rancor. Então, quando você olha para a situação, você precisa pensar o seguinte: como eu posso limpar o meu coração? A falta de perdão, gente, é como se você estivesse segurando uma brasa de fogo aí na sua mão, sabe? O carvão em brasa na sua mão. O que é que tá acontecendo? Quem tá se queimando? Você. Você tá se queimando. Então tem uma pesquisa que mostra que o perdão, ele reduz inclusive o estresse, ele reduz a depressão e melhora a saúde cardiovascular. Você sabia que tem pessoas que por falta de perdão tem infarto, Sara? Não. Por falta de perdão tem palpitação, tem nervoso, tem crises de ansiedade, tem estresse. Então quem é que está sendo ferido aí? Quem é que está sendo machucado? Então o meu convite para você nessa manhã, para nós já orarmos, eu quero te deixar um desafio. Primeira coisa, veja quem são essas pessoas que precisam ser perdoado por você. É seu pai, é sua mãe, seu irmão, seu amigo? Quem são? Quem são as pessoas que precisam ser perdoadas por você? Fala pra mim. Quem são as pessoas? Ore por essa pessoa e fala: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Assim como Jesus falou na cruz. E decida liberar esse perdão, mesmo que o sentimento demore a passar, mesmo que a dor demore a passar. Mas decida nesta manhã liberar o perdão. Decida nesta manhã perdoar essa pessoa que possa ter te machucado. E se você foi essa pessoa que machucou alguém? Ai, agora pegou, hein? Agora pegou. E se você foi essa pessoa que machucou alguém?
Tenha humildade. Tenha humildade para ir lá e pedir perdão. Manda uma mensagem, sei lá, manda um áudio, olha, me perdoa, fui inconsequente, indelinquente, agi de uma forma que eu não deveria, me perdoa se eu te prejudiquei, me perdoa se eu falei algo que te magoou, me perdoe por algo que eu tenha feito. Entenda isso. Libere também, se libere, porque muitas vezes a gente precisa liberar perdão pra gente, perdão por ter entrado em alguma situação que não era pra ter entrado. A gente precisa liberar perdão pra nós por muitas vezes, sabe? Por ter falado algo na hora da raiva que não era pra ter falado. Então a gente também tem que olhar pra nós e perdoar algumas decisões que nós tivemos que foram falhas, algumas ações, algumas conexões que não eram pra ter acontecido. Então olha pra sua vida nessa manhã. Olha para sua vida e peça perdão ao Senhor, peça perdão para quem tem que ser perdoado, para quem você precisa liberar perdão, né? Se perdoe também, para que você possa acessar o futuro que Deus tem para você. Então, escreva aí nesta manhã, escreva aí, perdoar não é esquecer o passado, é libertar o futuro. Escreva aí, perdoar não é esquecer o passado, é libertar o futuro. Perdoar não é esquecer o passado, é libertar o futuro. Você só vai libertar o seu futuro quando você entender que no seu coração não pode ficar com rancor. Não cabe, tá? No seu coração não cabe rancor. No seu coração não cabe coisas que deixam sujeiras lá dentro. Amém? Glória a Deus. Amém, Sara? Amém. Fez sentido pra você? Sim. Fez? E o que você vai fazer hoje? Perdoa. Amém. Então vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos pedir ao Senhor, né, que venha limpar os nossos corações, que venha nos dar estratégia, sabedoria também, para nós andarmos em sabedoria, né, andarmos debaixo do direcionamento dele, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, todo-poderoso, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença nesta manhã, 1º de novembro, começou o mês de novembro, Senhor, 1º de novembro de 2025, penúltimo mês do ano. Senhor, Tu sabes tudo que vivemos durante esse ano, tudo que se passou, o Senhor sabe de todas as dificuldades, de todos os anseios, de todas as situações. Por isso, nessa manhã, Senhor, nós clamamos a Ti, para cada um que está aqui nessa live, ó Deus, que o Senhor possa limpar este coração. Não são 70 vezes 7 que o meu irmão deve perdoar, mas são infinitas vezes que ele deve liberar o perdão. Assim como o Senhor nos ensinou na cruz, ainda na cruz o Senhor nos ensinou a perdoar aqueles que nos magoam, a perdoar aqueles que não sabem o que fazem. E por isso nesta manhã nós queremos clamar a Ti, Pai, esse que está aqui na live, essa que está aqui na live, traga na memória dele, na mente dele, pessoas, meu Deus, que ele deve perdoar ou pedir perdão. Traga lembranças de situações que viveu e que talvez existe resquício ainda no seu coração. Traga, Senhor, para que ele possa liberar o perdão, para que ele possa pedir perdão nessa manhã. Eu também te peço quanto a mim, Senhor, me ajude a pensar e a liberar perdão por todas aquelas pessoas que de alguma forma me fizeram mal, quiseram me atrapalhar na minha caminhada, na minha missão, no meu propósito, que de alguma maneira, Senhor, tentaram impedir o seu trabalhar na minha vida. E eu te peço, Senhor, me ajude a identificar essas pessoas para que eu possa fazer uma oração e liberar perdão por cada uma delas. E se eu, ó Deus, fui uma dessas pessoas que também prejudiquei alguém na caminhada, no propósito, eu te peço nessa manhã que me perdoa, Jesus. Humildemente estou aqui, Senhor, para te pedir que me perdoa, talvez pelas minhas decisões que não tenham sido sábias, por vezes, meu Deus, que eu tenha agido com as minhas próprias mãos, com os meus próprios entendimentos, sem olhar para o Senhor. Eu te peço que me perdoe pelas imaturidades. Meu Deus, me ajude a identificar
para que eu possa acessar o futuro que o Senhor tem para mim, para minha vida, para minha casa, para minha família. Me ajude a identificar, meu Deus, tudo, Senhor, que me impede de acessar a vida que o Senhor já programou. A cada um que está aqui, Senhor, que o Senhor ajude, Pai, trazendo clareza na mente, trazendo clareza, Senhor, sobre a sua visão. Que nós possamos acessar esse futuro que já está preparado para nós, através do nosso coração limpo, através do nosso coração com perdão liberado para nós, para os outros, e que nós possamos aprender a pedir perdão quando nós magoarmos alguém, que de alguma forma fizermos algo para alguém, que nós possamos ter humildade para pedir perdão. Em nome de Jesus, ó Pai, eu também consagro este mês de novembro nas Tuas mãos, mês de novembro que se inicia hoje. Meu Deus, abençoe cada um que está aqui na live, que venha ter um mês próspero, um mês abundante, um mês de discernimento, um mês de colheita, Senhor, um mês em que o Senhor, meu Pai, vai exaltar o seu filho, um mês, ó Pai, em que suas mãos estarão estendidas sobre cada vida aqui, para acessar aquilo que o Senhor tem para nós, para acessar a vida abundante que o Senhor tem para nós, ó Pai. Dê direcionamento, dê visão estratégica, Senhor, dê visão de negócios, dê visão de futuro, dê visão, meu Pai, a esse seu filho, sua filha que aqui está, para coordenar sua casa, para liderar, meu Deus, as suas áreas da sua vida. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque nós já sabemos que este mês está em suas mãos, ó Deus. Libera, Senhor, as bênçãos. Libera, Senhor, tudo aquilo que o Senhor programou para nós nesse mês. Nos dê visão para isso e que nós possamos iniciar com o nosso coração limpo, com o nosso coração perdoador, para que nós possamos acessar esse futuro. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Quem está recebendo aí, diga amém. Receba nessa manhã e fala amém, glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Amém, glória a Deus. Amanhã, às 5h59, estaremos aqui novamente. Você não pode perder o nosso quadro Transforma a Mente. As nossas lives Transforma a Mente. Amanhã vamos falar sobre uma mente renovada pelo Espírito. Como é uma mente renovada pelo Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a sua mente possa ser renovada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Quem está recebendo essa oração aí, diga amém, escreva amém, confirma. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe, viu, meu querido? Deus abençoe aí seu dia, seu sábado, sua família, sua casa, que venha ser um dia onde Jesus ele possa estar resplandecendo no seu rosto, que as pessoas possam ver em você. Oi, Anderson, tudo bem? Seja bem-vindo. Que as pessoas possam ver em você Jesus o tempo todo. Amém? Que Deus abençoe. Amanhã estaremos de volta aqui às 5h59. Um abraço. Tchau, tchau.